Olá a todos, tudo bem com vocês, gente? Eu tô aqui hoje com a Renata e a gente vai bater um papo muito legal sobre mindfulness e organização. Rê, muito obrigada por ter aceito o meu convite, obrigada por estar aqui. E eu já quero começar pedindo para você se apresentar para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho onde você mora, quem é você, qual a sua relação com mindfulness, e daí a gente já começa esse papo mesmo. Olá a todos. Obrigada, Thaís, por essa oportunidade dessa troca. Acho que vai ser muito interessante. Eu sou a Renata Pereira, sou bióloga de formação e estou numa fase de transição de carreira, me dedicando cada vez mais ao mindfulness e ao yoga também. Fico aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e é isso. Então, e fala pra gente, o que é mindfulness? Para quem nunca ouviu falar, para quem já ouviu falar, mas não tem ideia do que seja, o que é mindfulness? Então, mindfulness tem várias definições, mas explicando de uma maneira assim que talvez seja mais fácil das pessoas entenderem, é estar consciente do momento presente. Então, tanto pode ser entendido quanto esse estado mental de se estar presente, momento a momento, quanto essa atitude de levar a sua atenção para o momento presente, mas é basicamente a gente conseguir manter uma atenção plena, momento a momento da nossa vida. E ele muitas vezes é confundido com as técnicas que a gente usa para exercitar essa habilidade. Então, se usa técnicas informais, formais, técnicas de meditação, para que a gente consiga primeiro perceber onde é que a nossa atenção está e a gente consiga treinar, praticar essa habilidade de trazer a nossa atenção para o momento presente. Qual a relação você acha que tem mindfulness com uma vida organizada? Você acha que o mindfulness pode ajudar a gente a ter uma vida organizada? Nossa, eu sou muito suspeita. Voltando um pouquinho, né? Eu acompanho Vida Organizada desde 2011 e também pratico yoga e tenho aprendido meditação e vai ser um aprendizado eterno desde 2011. Foi uma época que fiz uma mudança grande na vida. Então, essas duas abordagens entraram na minha vida no mesmo período e sempre caminharam juntas. E para mim está completamente relacionado. A questão da organização, da produtividade, principalmente da produtividade compassiva, está muito ligada com mindfulness. Mindfulness traz alguns componentes de autocompaixão, de autoobservação, de autoconhecimento, que a gente usa muito no MVO, né, muito na organização produtividade, e principalmente essa questão da gente conseguir estar no momento presente. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas como é que eu vou planejar o meu futuro se eu preciso estar com a minha mente no momento presente? Tudo bem, a gente vai sentar no momento determinado para planejar o futuro. Eu vou estar planejando, mas eu vou estar aqui, nesse momento de planejamento. Eu não vou estar criando realidades, eu não vou estar levantando hipóteses, eu não vou estar engajando em pensamentos que não existem, que não são realidade, né? Então, mindfulness para mim ele pode ser inserido, ele deve ser inserido, né, em todos os momentos da nossa vida diária. E a organização também traz muito essa questão da intencionalidade, né? Por que eu estou fazendo cada momento? Ter uma rotina mais significativa. Então, o mindfulness ajuda muito a gente construir e usufruir desses momentos. Você acha que contribui assim, por exemplo, quando a gente está trabalhando em alguma coisa, tipo, contribui com a concentração, algo nesse sentido? Você acha que uma pessoa que tem dificuldade de se concentrar, ou uma pessoa que de repente sofre até às vezes de um transtorno, como de déficit de atenção, uma pessoa assim, ela pode se beneficiar das práticas de mindfulness para conseguir se concentrar melhor nas tarefas, ou de repente mergulhar, né, naquele deep work, assim, com algumas atividades que demandam maior concentração? Com certeza, assim, falo por experiência própria e também por vários estudos que demonstram, né, como o mindfulness pode aumentar a questão do foco, a questão da concentração, a questão de a gente realmente estar, né, acaba com esse mito do multitarefa, a gente faz uma coisa por vez, então fazer isso com consciência, né, mesmo quando a gente precisa trocar de atividades, que a gente faça isso de uma maneira consciente. Eu não sou terapeuta, né, eu sempre falo, mindfulness é muito terapêutico, mas não é terapia. Então, é claro, tem casos que a pessoa vai precisar de um acompanhamento terapêutico, mas há muitos terapeutas hoje já usando técnicas de mindfulness também nesses tratamentos. E é muito uma questão, assim, de não brigar com a sua mente, né? De realmente conhecer sua mente, entender a sua mente, perceber onde é que a sua atenção está e exercitar essa habilidade de trazer a atenção para o momento presente. Eu acredito que o mindfulness ajuda muito também quando os imprevistos acontecem, que eles acontecem, né? Uma coisa que é fato na vida é que os imprevistos vão acontecer. E aí a gente exercita essa habilidade de aceitar que aquilo aconteceu. Então, ao invés de a gente ficar apegado, nossa, eu tinha me planejado hoje de trabalhar o dia inteiro nisso, eu preciso fazer, mas não vai dar, porque, não sei, faltou luz.
Não adianta brigar, né? Então, assim, beleza, faltou luz, esse é o momento presente, não tem energia, o que eu posso fazer? E aí a gente que é aluno do MVO, normalmente tem uma listinha lá de coisas para fazer sem internet, né? Então, assim, nem todo mundo tem, mas é possível. Então, facilita muito nessa questão também da gente lidar com os imprevistos, né? Legal que você tenha falado isso, porque a minha próxima pergunta ia ser um pouquinho relacionada. Você sabe que muitas pessoas chegam no Vida Organizada porque elas estão muito, muito, muito sobrecarregadas. Muito sobrecarregadas. Aquilo que a gente sempre fala, né? Não está sobrecarregada com coisa avulsa, está sobrecarregada de prioridades. Então, tem muitas prioridades conflitantes e muitas vezes isso acaba gerando estresse, acaba gerando uma ansiedade muito grande. E como que o mindfulness pode ajudar as pessoas a se sentirem menos estressadas e menos sobrecarregadas, mesmo quando elas têm muita coisa para fazer? Bom, primeiro eu vou começar dizendo assim que mindfulness, apesar de eu ser muito fã, não é uma panaceia, né? Então, assim, eu faço aquela relação com um antialérgico. Não adianta a gente ficar tomando antialérgico e estar num ambiente cheio de pó. A gente vai continuar tendo aqueles sintomas, né? Então, mindfulness também é um pouco isso, e a organização também. Se a gente está numa situação em que é impossível dar conta de tudo, a gente não vai dar conta de tudo. Então, primeiro aceitar. E aí vem muito essa casadinha do MVO com o mindfulness, né? Tirar todas essas coisas da mente, porque a mente fica, além das preocupações ficarem na nossa mente, a gente fica ruminando. A gente fica requentando essas preocupações e fica pensando de novo. E isso todo mundo faz, né? Se as pessoas aqui estão se identificando, saibam que isso todo mundo faz. Mas não precisa, a gente pode educar a nossa mente, tipo, não precisa ruminar, olha só, tá aqui no papel, quando eu tiver tempo, ou se for necessário, eu vou lidar com isso. Então, essa coisa de esclarecer, de tirar tudo que tem na nossa mente, né, fazer essa grande captura para depois esclarecer, e fazendo isso com atenção naquele momento presente, ajuda muito. A gente tem essa tendência de ir viajando, né, cada coisa que tira da mente, a gente já começa, pô, não podia ter feito isso, tinha que ter feito diferente. Não, volta para o momento presente, vamos lá. E olhar realmente para a realidade, né? Eu tenho 24 horas no dia, eu gasto tantas horas em transporte, tantas horas no trabalho, tantas horas em casa, o que é possível fazer? Então, isso é puro mindfulness. E também é puro vida organizada. Então, eu vejo que os dois se complementam muito bem. E principalmente essa questão da autocompaixão, né? Eu tive uma aluna de mindfulness que um dia ela teve uma sacada, assim, parece até piada falar, mas ela sacou, ela disse, gente, eu sou uma pessoa, eu sou humana. E ela estava se cobrando coisas, assim, ou sobre-humanas ou Se ela fosse uma super-humanas. máquina, né? Exato, exatamente. Então, parece óbvio a gente falar, mas essa é uma autocompaixão, né? A gente perceber que a gente tem nossos limites, a gente tem nossas fases, a gente tem nossas condições e aceitar isso. Isso é muito mindfulness. Isso pode ser praticado, essa é a boa notícia. E você acha que é possível manter a calma e tomar decisões melhores, mesmo em uma vida muito atribulada, com muitas questões assim, quando você tem esse princípio da mente plena, sabe? Acontece alguma coisa e você fala, não, peraí, calma, deixa eu ter clareza com relação a esse tópico e aí tomar alguma decisão difícil ali no momento, alguma decisão que tem que ser tomada rápida. Como que o mindfulness pode ajudar nesse caso, assim, de você estar no meio de uma encruzilhada, de alguma coisa que você tem que decidir e não sabe exatamente como? Como que o mindfulness ajuda com esse processo, por exemplo, de decisões? Então, muitas vezes a nossa decisão, ela vem da reação, né? Normalmente, assim, acontece alguma coisa, a gente recebe aqueles estímulos do ambiente externo e reage. Aí depois a gente para e pensa, putz, não foi a melhor coisa, ou foi, né? E aí eu sempre trago esse truquezinho do mindfulness, que é lembrar do pare. Eu falo, gente, olha para mim, lembra do pare, escreve em todos os lugares pare, para lembrar dessas 4 letras, né? O P de parar, aconteceu alguma coisa, para, nem que seja um segundo dá. O A de avalia o que está acontecendo, de verdade, né? Sem ficar viajando e tentando deduzir o que aconteceu mesmo. Aí o R de respira, uma respiração bem consciente já vai trazer um resultado bom, se puder fazer 3, se puder fazer 10, melhor. E o E, para mim, é a grande sacada de escolhe como agir. Então, a gente sai da reação e a gente vai para uma ação intencional, a gente escolhe. Nem sempre funciona, não se cobrem. Tipo, pelo menos, quanto mais mindfulness a gente pratica, mais consciente a gente fica. Então, às vezes a gente faz o contrário, sai reagindo e logo percebe, putz, né? Mas tudo é prática. E muitas das vezes, na hora que a gente chega no ponto de escolher como agir, a gente percebe que não precisa agir. Muitas vezes aquele incômodo, aquela situação não nos diz respeito, ou não é a hora de resolver, ou a gente ainda está com a cabeça muito quente. Então, muitas das vezes a gente escolhe não agir, ou não lidar com aquilo naquele momento, ou
realmente escolhe tomar uma decisão, né? E aí a questão das emoções, nesse momento, é uma ocasião, por exemplo, que te despertou raiva, a raiva não vai ter passado, né, nesses segundinhos. E a raiva não é uma questão ruim, não é um sentimento ruim. Muitas vezes a gente precisa dela para dar aquele impulso. Então, assim, não é uma questão de não sentir mais. Ah, não vou sentir, vou estar sempre calma. Não, vou estar sempre consciente. Eu vou estar agindo com raiva porque eu preciso desse impulso agora para agir. Então, assim, para cada caso é um caso, mas para mim esse pare, ele ajuda muito em todas as situações. Eu adorei quando você falou desse pare na palestra que você fez lá no evento. Queria aproveitar esse que a gente está falando disso. Me conta um pouquinho assim, como que foi esse processo de preparar essa palestra para esse pessoal que você sabia que estava lá já conhecendo sobre a organização. Conta um pouquinho sobre essa palestra, assim, para o pessoal saber do que a gente está falando, o que que você apresentou lá, como que você se sentiu sendo uma palestrante falando sobre mindfulness, e eu percebi que você estava muito no seu flow ali fazendo a palestra também, e acredito que isso seja muito de você ser professora de mindfulness. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, acho que pode ser interessante. O que você acha? Legal. Então, vou voltar um pouquinho, né, antes de chegar na palestra, que é o auge. Eu dei aula há muitos anos para criança, eu era alfabetizadora. Então, quando a gente, né, tem essas técnicas, enfim, uma vez professora, sempre professora, não adianta, né? Então, acaba que vem um pouco esse lado já tá ali. E apesar de eu ter estudado yoga e meditação por muitos anos, eu não dava aula, não trabalhava com isso, né? Era uma coisa para mim. E durante a pandemia, no trabalho que eu estava, que era totalmente remoto, eu fui convidada para, em alguns momentos, puxar alguma respiração, algum exercício numa reunião de toda a equipe online. Enfim, estava todo mundo precisando, né? Não que hoje não seja uma necessidade global, mas, enfim, ali acho que pegou mais. E eu fiz, baseado na minha prática, mas sabendo que eu poderia contribuir muito mais se eu tivesse um método, um protocolo, né? Alguma questão assim. E aí eu comecei a me capacitar para ser instrutora de mindfulness nesse momento, porque eu vi ali que tinha uma necessidade, que as pessoas se beneficiavam muito, vinham retornos muito legais, e eu queria poder fazer isso com mais qualidade. Então, ali que eu fui fazer a minha formação de mindfulness e tudo mais, e desde então eu faço alguns programas de mindfulness, que são programas de 8 semanas, que a gente trabalha os conceitos e as práticas, né, uma vez por semana. E o objetivo é que no final desse programa, cada aluno possa ter sua própria rotina de prática de mindfulness construída de acordo com a sua prática, com o seu dia a dia, tudo mais. Então, que ele tenha autonomia para conseguir desenvolver isso. E é um assunto que eu adoro. E cada vez que eu faço o programa, eu aprendo muito com as pessoas. Isso é uma troca muito legal. E aí, dentro desse contexto, né, como aluna da mentoria do MVO, surgiu a oportunidade de falar um pouco sobre mindfulness no evento presencial que teve. Então, nunca nos meus sonhos eu imaginei que eu ia estar falando no evento presencial do Vida Organizado com a Thaís do meu lado, assim, tipo, para quem é Thaisete sabe do que eu tô falando. E achei muito generoso da tua parte, sabe? Porque, na verdade, eu pensei assim, de repente eu puxo uma respiração no começo e tal, e aí foi surgindo esse espaço de poder falar. Achei super generoso, me senti muito privilegiada mesmo. E quem me conhece, convive comigo, sabe que eu sempre falo de ti, minha musa, o evento da minha musa. Então, assim, gente, eu tava lá fazendo uma palestra no evento da musa da organização, pense. E também preocupada em passar alguma coisa que as pessoas já pudessem sair de lá aplicando. Porque é um assunto que desperta muita curiosidade, que tem alguns tabus. Muitas pessoas falam, minha mente nunca para, eu não consigo controlar meus pensamentos. E não precisa. Não precisa controlar os pensamentos. Não adianta começar a brigar com a mente, que é uma luta perdida. Então, eu queria realmente que naquele pouco tempo as pessoas pudessem tirar alguma coisa que elas já pudessem sair aplicando, né? E algumas pessoas vieram falar comigo depois que já tinham tentado meditar, que achavam que era importante, mas não conseguiam, e daí iam mudar um pouco essa abordagem, sabe? A questão do pare, esses dias a Malu colocou como um checklist para lidar com imprevistos no planejamento semanal dela, usou como exemplo, assim. Então é muito legal ver que as pessoas já estão aplicando, sabe? E acho que é para isso que a gente trabalha, né? É a rodinha da bicicleta. Então, assim, enquanto a gente trabalha as outras questões, vamos dar uma rodinha, tá todo mundo precisando desse apoio, e aí a gente vai construindo os conceitos mais profundos ao longo do tempo, para quem tiver interesse e disponibilidade, né? Isso é muito legal que você tenha falado isso, porque eu lembro da sua fala e você fez vários exercícios práticos com o pessoal e foi muito legal. E daí eu queria aproveitar para te perguntar, uma pessoa que se interessa por mindfulness e quer começar a implementar na vida dela, como que ela começa, na prática, a fazer isso?
Então, essa é uma boa pergunta, porque eu sempre fui muito autodidata e quando eu comecei a me interessar, comecei a ler livros, comecei a ver vídeos, assim, não que eu não tenha aprendido muito, mas o programa de 8 semanas é onde realmente as coisas fazem sentido. E existem dezenas, talvez centenas de instrutores de mindfulness no Brasil, né? Se a pessoa procurar na internet vai achar vários programas, e normalmente esse programa de 8 semanas é o protocolo clássico. Tem variações, tem pessoal que faz 4 semanas, faz 21 dias, mas eu recomendaria, assim, quem quer entender um pouco mais, vai para um programa de 8 semanas. Tem de diversas faixas de preço, então, né, para quem tem condição diferenciada. Tem alguns programas que são presenciais, a maioria está sendo online depois da pandemia, principalmente. E, assim, não tem nenhum prejuízo em ser online, até acho que é bem interessante, sabe? Que cada um já vai se acostumando a praticar na sua própria casa. Isso eu acho muito legal, já encontra o seu espaço na casa, então tem tudo isso. E para mim, assim, como quem passou por essa fase de ter interesse, de querer buscar, li vários livros, vi vários vídeos, palestras e tudo mais, e foi no programa que as coisas se assentaram. Então, eu recomendaria fortemente procurar um programa de 8 semanas. Como que funciona, mais ou menos, assim, esse programa? Com várias semanas, assim. Me conta um pouquinho do seu processo, entregando um programa desses, assim, com as pessoas. Então, eu uso a metodologia do MTI, Mindfulness Trainings International. Existem algumas metodologias, mas assim, a grande essência é muito parecida. Então, a gente faz um encontro ao vivo por semana, por 8 semanas, de 1h30 a 2 horas. E em cada encontro, a gente trabalha alguns conceitos e tem uma prática. A gente faz práticas durante a aula, como eu fiz na palestra, mas faz práticas um pouco mais longas, né? Na palestra, eu fiz uma prática de 4 minutinhos. A gente faz algumas práticas de 10, de 20, vai variando. Isso vai sendo construído. E de uma aula para outra, durante aquela semana, a gente envia o áudio da prática principal para a pessoa ir praticando em casa. Então, ela vai organizando, vai vendo o que funciona melhor, né? Em termos de espaço, de momento. Então, ali, a organização ajuda bastante também, porque é um processo de criação de hábito, né? Encontrar quando é que é o melhor formato e tudo mais. E aí, na semana seguinte, a gente trabalha bastante sobre esses insights que as pessoas tiveram. O que aprendeu, o que foi caindo a ficha, o que percebeu. Então, é muito um trabalho de autoconhecimento também, e cada um tem a sua experiência. E aí a gente vai num crescente de práticas, desde uma prática totalmente focada na respiração, no corpo, até a gente conseguir práticas com sons. Então, como a gente vai praticar mindfulness no ambiente barulhento, que é o ambiente que a gente vive, né? A gente faz essa prática, faz práticas em movimento, principalmente caminhando, que é uma atividade que a gente faz rotineiramente. Faz práticas se alimentando, então mindful eating, a gente faz também uma pequena prática, a famosa prática da uva passa, para entender esse processo, para estar ali mais presente. E traz várias técnicas informais que as pessoas podem usar no dia a dia. Como esse conjunto das técnicas formais, né, que são as de meditação, e as técnicas informais, a pessoa vai se entendendo e vai percebendo ali o que funciona, o que ela vai se dando conta, como que ela pode inserir isso na rotina. Então, a gente trabalha muito também, né, o que funcionou, o que vai tentar diferente. E uma coisa que eu gosto muito do Mindfulness é que a ideia é que a pessoa se torne totalmente autônoma na sua prática. Então, não precisa estar num espaço específico, ela não precisa de um áudio. Depois do programa de 8 semanas, a pessoa não precisa mais do áudio. Ela tem tudo que ela precisa ali para praticar, que é a sua própria respiração. Então, essa é a ideia. Tem pessoas que refazem o programa de 8 semanas porque gostam desse acompanhamento. Então, em alguns momentos, eu monto turma com ex-alunos para a gente se encontrar e praticar, porque isso ajuda muito a manter aquela chama acesa, né? Saber que tem outras pessoas praticando também sempre traz uma motivação. Mas não é necessário. A ideia é que a pessoa termine o programa de 8 semanas e possa ir mantendo sua prática. Você é muito procurado, assim, por empresas, por exemplo, que buscam, muito provavelmente para programas de redução de estresse, né, dos funcionários, mas de modo geral, assim, queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência com isso, ou como você acredita também que as empresas possam se beneficiar de um programa de mindfulness, por exemplo. Eu, particularmente, tive poucas experiências ainda com empresas, né? Mas tenho colegas que trabalham especificamente com o meio corporativo e tem estudos também que mostram, né? Então, claro, a redução do estresse, o aumento do foco é um resultado, assim, que a gente percebe muito na prática de mindfulness e tem sido usado também na questão de redução de acidentes. Redução de acidentes e redução de erros no próprio trabalho, né? Tem trabalhos que são muito específicos, tem que ter muita atenção, então trabalhar essa habilidade de levar atenção é bem interessante. Eu li um livro, acho que eu até li no Hábitos Atômicos,
salvo engano, que uma empresa do Japão, para reduzir os acidentes, acho que era uma empresa de trem, eles estipularam que cada ação dos funcionários eles tinham que falar em voz alta. Estou desligando tal função, estou ligando tal função. Isso é uma técnica de mindfulness que a gente faz até intuitivamente, né? Quando a gente anda muito esquecido, a gente fala, estou colocando a minha chave em tal lugar, para depois poder lembrar, né? Então, são técnicas que se usa para trazer a atenção para aquele momento presente. E quando a gente consegue trabalhar elas dentro de um programa maior, de um protocolo, que vai capacitando as pessoas para fazerem isso de maneira autônoma, isso traz esses resultados para a empresa e para os colaboradores também, né? Tipo assim, se você pudesse falar assim, 3 super benefícios que você vê na prática, na produtividade das pessoas, quando elas começam a desenvolver uma mente plena para a vida delas, não apenas no trabalho, mas para a vida pessoal como um todo. 3 coisas, assim, a que você considera as 3 principais. Quais seriam elas? Eu acho que a primeira é a redução do estresse, que é uma questão que afeta todas as áreas da vida e produtividade também. A gente aprende essa habilidade de estar fazendo uma atividade sem ficar viajando e ruminando e se sobrecarregando de outras coisas na nossa mente que a gente não vai lidar naquele momento. Então isso baixa o estresse bastante, a gente consegue se dedicar a uma atividade só. E aí um co-benefício disso é a sensação de felicidade, né, de alívio. A gente consegue encontrar uma felicidade maior fazendo coisas simples. Então acho que esse é um dos grandes benefícios. O outro grande benefício para mim é a clareza mental. Então é a gente realmente conseguir colocar a nossa energia mental onde a gente escolhe. E isso traz mais clareza nas comunicações, nas relações, porque a gente consegue realmente estar conversando sobre o que está sendo falado, sabe? Sem ficar deduzindo, sem trazer outras questões. Isso traz muito mais harmonia nas relações. E acho que o outro grande benefício tem a ver com sono. Porque assim, eu também sou desse time que dormir e comer é a base de tudo, né? E muitas pessoas relatam que tem um sono melhor, que reduz a insônia em função do mindfulness. Então isso também reverbera para a vida toda da pessoa. Então a redução do estresse, a clareza mental e a qualidade de sono, para mim, assim, são os... Que legal, e é legal que você tenha falado esse lance do sono, né? Porque muitas vezes a gente acha que qualquer tipo de técnica ou de abordagem que a gente implemente vai ser só para a gente conseguir, sei lá, executar melhor as tarefas ou se concentrar mais, né? Esses benefícios mais visíveis que a gente tem. Mas quando você fala do sono, acho que muitas pessoas acabam nem pensando sobre como é importante que o sono seja reparador e tudo mais para a produtividade em si. Então, eu gostei muito que você falou sobre isso. Sabe o que eu queria te perguntar, Rê? Eu queria te perguntar assim, quando que você se sentiu tão impactada pelo mindfulness que você falou, eu quero trabalhar com isso? Tipo, o que aconteceu na sua vida relacionado ao mindfulness? Algo que você percebeu em algum momento, você teve um insight enquanto você praticava e se desenvolvia? Conta um pouquinho de como o mindfulness impactou na sua vida pessoal. Então, tem um episódio, assim, que eu sempre conto nos programas de 8 semanas, porque eu falo muito devagar, eu falo baixo, então as pessoas me olham e falam assim, mas você acalma, sempre foi assim. Mas uma coisa é como a gente se expressa, outra coisa é como a nossa mente, nosso organismo funciona, né? Então, assim, só para deixar claro que eu não sou esse poço de calma que às vezes eu aparento ser. E eu estava numa época de muito, muito estresse, principalmente de trabalho, mas muito, muito estresse, que eu não conseguia, às vezes, terminar uma frase que já vinha outro pensamento, não conseguia sentar para trabalhar, assim, a cabeça a milhão, e sem ter essa habilidade, digamos, né, de fazer as pazes com a minha mente, de acolher, de calma, vamos botar atenção em outra coisa, tudo mais. E aí eu li um livro, que até hoje eu não sei como ele foi parar na minha mão, já perguntei para várias pessoas se a pessoa me indicou, se a pessoa me deu, assim, eu não sei, apareceu na minha mão, que é o Milagre da Mente Alerta, do Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita que faleceu poucos anos atrás, mas ele é, assim, a cara do mindfulness, apesar de ele não usar esse termo, né, porque ele vem do budismo, então, assim, ele tem uma outra abordagem. E no livro ele falava muito sobre como a gente manter a nossa mente alerta momento a momento, ensinava várias meditações ativas, caminhando, comendo, tudo mais, que é a base do mindfulness que a gente trabalha nos programas de 8 semanas. E aí eu resolvi usar isso para lavar a louça. Porque eu não conseguia, assim, era muita coisa para fazer, sabe? Então eu queria estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, não conseguia fazer nenhuma. Eu tenho certeza que muita gente entende do que eu estou falando. Comecei a lavar a louça, olhei no relógio, porque na minha cabeça demoraria muito tempo. Ia estar me atrapalhando de fazer outras coisas. Mas louça a gente tem que lavar. Olhei no relógio, me prestei, assim, vou prestar muita atenção. E eu não conseguia.
E aí eu comecei a falar em voz alta tudo que eu estava fazendo para tentar me manter ali. Tô abrindo a torneira, tô fazendo espuma, tô lavando um copo, assim. Uma cena que para quem visse, assim, ou ia ficar com pena ou ia achar engraçado, sabe? E aí terminei a louça, me sentindo mais calma, porque eu tinha conseguido manter a mente só ali. E quando eu olhei no relógio, tinha passado 4 minutos. Então, assim, eu não conseguia ficar 4 minutos lavando louça sem um sofrimento intenso, porque eu não estava fazendo outras coisas, porque eu queria dar conta, porque eu queria tentar lembrar. Então, assim, muito. Aí a gente vê muito o mindfulness e o método vida organizada, né? Se eu tivesse um sistema de apoio com todas as coisas a lembrar, eu não ia estar pensando nisso. Mas às vezes, mesmo assim, a nossa mente fica querendo dar uma espiadinha lá. E aí vem o mindfulness, a gente fala, vou fazer a atividade que eu me propus. E foi ali que eu comecei a pesquisar. Que aí eu falei, né, pesquisei muito por conta própria, li vários livros, vi vários vídeos, mas eu não conseguia montar uma prática que fosse, assim, constante, porque eu não tinha essa construção, digamos, do programa de 8 semanas, né. E aí eu busquei a construção quando eu tive essa demanda no trabalho de levar isso para outras pessoas, porque eu achava que para mim estava suficiente. Nunca é suficiente, já falo um spoiler. Mas eu estava satisfeita com a minha prática. E quando eu tive essa demanda de compartilhar com as pessoas, e eu sei o quanto isso é importante, aí eu fui me capacitar. Muito legal. Eu acho muito compassível essa trajetória, né? De quando a gente descobre algo que faz bem, que de alguma maneira aplaca algum tipo de sofrimento cotidiano, e a gente fala, poxa, aprendi isso, quero ensinar outras pessoas. É muito legal mesmo. Muito bonito também. Parabéns aí pela sua trajetória. Para a galera que quer saber mais sobre mindfulness, onde que elas podem te encontrar? Me fala quais são os seus canais e também se você recomenda algum livro ou algum filme, assim, ou leituras de modo geral que a pessoa pode... Porque tem gente que gosta de ler, sabe? Não conheço muitas, assim, mas eu acho que algumas pessoas aqui desse canal gostam de ler, gostam de livros e tal. Daí eu queria saber se você recomenda algumas leituras, assim, que você considera bem interessantes para a pessoa que se interessa e quer saber um pouquinho mais. Uhum. Bom, eu tô no Instagram, no Mindfulness Descomplicado, que é o projeto que eu tô construindo, juntando, né, um pouco do Vida Organizada. Vou me formar em breve como mentora, então, assim, né, acho que uma coisa tem muito a ver com a outra. E levando essas pitadas de mindfulness pro dia a dia, né, pra gente realmente descomplicar e poder já sair aplicando. Os livros, se eu puder depois te mandar o nome para deixar na descrição, mas, assim, Thich Nhat Hanh e o Jon Kabat-Zinn têm meu coração. São 2 estudiosos, pesquisadores, cada um com seu histórico, a sua bagagem, que falam muito da aplicação de mindfulness, não só no nível de indivíduo, mas no nível de sociedade. Que aí vem muito essa questão da compassividade, né? O como isso reflete na sociedade, o como isso nos capacita, nos habilita a lutar por condições melhores. Porque apesar do mindfulness trazer como uma das premissas a aceitação, é no sentido de que a gente só pode tentar mudar algo que a gente aceita que existe, né? Eu tô vendo que aquela desigualdade social, por exemplo, existe. Não adianta a gente negar. E só a partir desse momento é que a gente vai conseguir intervir ou buscar ou ter alguma atitude. Então ele traz muito, os dois trazem muito essa questão do coletivo também, né? Talvez numa sociedade com mais mindfulness e com mais compaixão, a gente não estaria hoje enfrentando essas catástrofes climáticas, por exemplo, né? Para a gente citar uma questão que afeta todo mundo. Mas eu deixo dicas de livros ali para compartilhar depois. Legal, obrigada. Você falou que o seu Instagram é o Mindfulness Descomplicado. O que seria o Mindfulness complicado? Acho que o mindfulness complicado é quando a gente começa, mais ou menos como eu comecei, assim, sabe? Lendo muita teoria, vamos aprofundar, não que isso não seja importante, mas o mindfulness, ele é muito mais prática do que teoria. A teoria vem para complementar, vem para preencher algumas lacunas, mas a prática é que é a grande questão do mindfulness. Então, antes da pessoa, talvez, ler um livro, ver um documentário, ver um filme, praticar, trazer a atenção para o momento presente. Nem que seja lavando a louça em voz alta, nem que seja prestando atenção plena quando toma banho, que é onde a gente adora deixar a cabeça aí. Vamos tentar prestar atenção na temperatura da água, né? Prestar atenção na respiração. Isso é muito mais aplicável e traz muito mais benefício do que ler e assistir vídeos. Não que não seja bom, assim, eu também adoro ler. Assim, tem uma pilha de livros aqui que estou trabalhando para levar alguns insights para o Mindfulness Descomplicado. Mas o Mindfulness Complicado, ele é só a teoria. Nossa, isso é muito legal, assim. E além disso, o que você vê que geralmente
as pessoas, quando começam a pesquisar sobre mindfulness e tentar aplicar e tudo mais, o que você vê assim que são os principais erros que as pessoas cometem, além de não praticar, ficar apenas lendo, ficar só no campo das ideias? Tem algumas outras coisas que você percebe que as pessoas fazem e que não é a melhor maneira de fazer com relação ao mindfulness? Tem várias, como tudo na vida, né? Mas para mim, assim, o que traz talvez mais riscos, tanto as pessoas quanto com quem convive, é aquela questão de a pessoa achar que como ela pratica mindfulness ou meditação, ela está acima dos sentimentos dos outros ou acima dessas coisas humanas. Pelo contrário, a gente está olhando muito mais para as coisas humanas, né? Então, tem situações, né, dessa glamorização, não sei se esse é o melhor termo, mas de falar assim, não vou me envolver com isso, não vou tomar partido, porque eu tô, né, num outro, tô mais iluminada que o resto das pessoas. E eu entendo que é muito pelo contrário. É muito aquela questão da montanha, né? Não que quem pratica mindfulness tenha subido a montanha, mas está subindo. E vamos trazer todo mundo, e a gente tem que olhar para os outros e poder agir ali. Então, essa questão de se alienar dos problemas da sociedade, para mim, é muito contrário ao que o mindfulness prega. E acho que é um grande risco tanto para a pessoa quanto para quem convive. E a coisa da felicidade tóxica, né? Vamos achar um ponto positivo em tudo? Para quê? Pode ser que depois que passe aquela situação, todos olhamos para trás e vamos rir disso tudo, pode ser, mas assim, nem tudo precisa ter um ponto positivo. E é isso que eu falei, por exemplo, da raiva antes, né? Muitas vezes eu vou escolher aproveitar aquela raiva para agir, e a raiva é vista como uma emoção negativa, mas ela é necessária para algumas coisas. Então, essa positividade tóxica, eu acho que ela é muito prejudicial, e o mindfulness fala exatamente o contrário, ele fala para a gente perceber o que a gente está sentindo, seja o que for. Pode ser essas emoções e sentimentos que normalmente a sociedade acha errado. Pode ser medo, pode ser inveja, pode ser raiva. E é o que a gente está sentindo. Né? Então, essas duas questões de descolar da sociedade e da positividade tóxica, eu acho que são erros que são bem complicados. Muito legal você ter citado isso. Tem alguma pergunta que você esperava que eu fizesse para você que eu não fiz? O que eu esperava era que a gente falasse dessa junção MVO com Mindfulness, né? E acho que ficou bem interessante, assim. Espero que tenha ficado claro o quanto uma coisa complementa a outra, né? O quanto pode ajudar. Uma máxima que eu aprendi no Mindfulness, eu sou toda das frases, né? Então, uma das frases que eu aprendi, que eu repito sempre nos programas, é trocar a expectativa por curiosidade. Então, não é que a gente vai parar de se importar com o que vai acontecer, mas ao invés de a gente criar a expectativa, a gente se abre para o que vai acontecer. Então, principalmente com coisas que me despertam um pouco de ansiedade, eu penso, não, vamos viver, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu realmente não fiquei pensando, sabe, perguntas, até para não ficar ocupando, assim, minha mente. E outra frase que eu gosto muito, aproveitando esse bloco frases, é que o universo é generoso para quem está atento. Então, quando a gente realmente presta atenção na vida, no que está acontecendo, principalmente quem tem filhos, que muitas vezes está com a cabeça, assim, um monte de coisa para fazer, e a gente sabe que a vida adulta vem com toda a demanda. Se a gente consegue estar atento no momento presente, a gente vê várias coisas que são muito maravilhosas, e a gente vive mais, a gente usufrui mais da vida. Que bonito. Rê, obrigada por ter aceito o convite para bater esse papo aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. Qual o seu conselho final que você deixa aqui ao final dessa nossa conversa para quem se interessou pelo tema, para quem se interessa em ter uma vida organizada e quer aprender a desenvolver esse estado assim de mente plena? O seu conselho final aqui para a galera que está assistindo esse nosso papo. Minhas amigas vão rir porque assim, eu posto isso no meu Instagram diariamente, que é respira. Essa é a primeira coisa. Respira com atenção para tudo, né? Então, assim, nesse momento exato, endireita a coluna e respira. Já vai dar um resultado. E inserir meditação e essas técnicas na rotina é como inserir qualquer hábito, né? Acho que tanto Vida Organizada traz muito elemento de como inserir hábito, quanto um programa de 8 semanas pode ajudar muito na construção desses hábitos. E me segue lá no Instagram, claro, fazendo a propaganda, né? Mas eu recomendo muito. Quem tem interesse e quer trazer para sua vida, faça o programa. É um investimento que, assim, realmente muda a vida das pessoas. Legal, obrigada. Eu vou deixar todos os links da Renata aqui na descrição, assim como os livros que ela recomendou aqui também, deixar como referência para vocês. Rê, muito obrigada por ter aceito esse convite para falar um pouquinho aqui para o pessoal. Espero que tenha ajudado a galera, pelo menos, despertar esse interesse pelo mindfulness. Assim, eu
depois que eu passei a me interessar por isso e incorporar na minha rotina, junto com a minha prática de meditação também, realmente é uma coisa que eu acho que muda a vida, porque você passa a enxergar a rotina de uma outra maneira. É isso que você falou, não é que você se descola e vê de fora, pelo contrário, você percebe o dentro melhor, né? E você consegue estar mais ciente assim das coisas que estão acontecendo. Muito legal. Obrigada, Rê, por ter, então, mais uma vez, aceito esse convite. E, gente, se você gostou desse papo, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu comentário aí também para a Renata, que eu tenho certeza que ela vai adorar ler. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, pessoal.